Olá, eu sou o Lucas e eu vou apresentar o seminário sobre teoria dos custos de agência e estruturas de propriedade. Esse seminário faz parte do curso de mestrado da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, junto ao seu programa de pós-graduação em administração, o PPGAD, na disciplina de Administração e Ciências, ministrada pelo professor doutor Christian Daniel Falaster. Antes de abordar sobre o artigo, falar um pouco sobre os autores. A gente tem 3 autores nesse artigo. Um deles é o professor James Eng. Ele é professor na Florida State University, PhD pela Purdue University. Foi professor visitante na London Business School do Reino Unido, na Purdue University em Montreal. A área de atuação é a de finanças corporativas. O segundo autor do artigo é o professor Rebel Cole. Ele é professor titular de finanças na College of Business da Flórida, Atlantic University, desde agosto de 2016. Durante a sua carreira, ele ensinou finanças a estudantes de 6 países diferentes. As principais áreas de pesquisa são bancos comerciais, governança corporativa, finanças empresariais e imóveis. Em terceiro, temos o professor James Lin, que é professor na Montana State University, PhD pela University of Arizona. Sua área de atuação é em negócios e finanças. O artigo está dividido em 4 seções. Na seção número 1, os autores abordam a natureza de custo da agência e explicam um pouco do modelo empírico que eles propõem. A seção 2, a gente tem a descrição dos dados. Na seção 3, é a apresentação de resultados e análises. E na seção 4, é sumário e conclusões. Primeira seção, onde aborda a natureza do custo de agência e explicação do modelo empírico. As hipóteses propostas pelos autores de que os custos de agência são maiores quando um outsider gerencia a empresa. A segunda hipótese estão inversamente relacionados à participação acionária. A terceira, aumentam com o aumento de acionistas, os custos de agência vão aumentar. E a quarta é que os custos de agência são menores com o monitoramento dos bancos. Os autores colocam que pequenas empresas se aproximam do modelo que foi proposto de Jensen e Mack, de 1976. Nesse modelo, os 2 autores propõem que existem 2 estruturas para custos de agência. De um lado, a gente tem uma empresa que é 100% controlada pelo seu proprietário e que, por definição, essas empresas não teriam um custo de agência. Do outro lado, a gente tem uma empresa onde o proprietário opta por colocar um gerente contratado. A gente pode dizer que é um administrador. Ele vai só administrar a empresa, ele não tem participação acionária, não tem nada, ele não vai ter nada além do que o salário dele de administrador. E os custos de agência, eles acontecem nesse segundo modelo porque muitas vezes os interesses do proprietário da empresa são diferentes dos interesses do administrador dessa empresa. O tamanho desses custos pode ser minimizado de acordo com o quão bem o proprietário ou terceiros, como uma auditoria, por exemplo, ou até mesmo os próprios bancos, podem monitorar as ações desse gerente administrador. Os autores elencam que um proprietário pode desenvolver atividades de monitoramento quando contrata
um gerente e administrador, tendo assim o controle sobre os custos desse monitoramento, além de poder demitir esse administrador quando bem entender. Mas caso o proprietário não seja preparado para as atividades de monitoramento, suas ações podem gerar custos residuais, né? Pode gerar custos de agência residual, podendo ser preciso uma contratação externa para arrumar possíveis erros cometidos. Agora a gente entra na seção 2, onde os autores abordam um pouco sobre os dados. Eles utilizam duas suposições sobre a agência. Uma é uma empresa gerenciada por um proprietário de 100%, incorre em zero custo de agência, e a outra é os custos de agência podem ser medidos como a diferença na eficiência de uma empresa imperfeitamente alinhada e na eficiência de uma empresa perfeitamente alinhada. A gente aborda um pouco dos dados coletados e utilizados para o artigo. Esses dados foram sobre medidas de eficiência das empresas, dados sobre a estrutura de propriedade da empresa, incluindo um conjunto de empresas que pertencem 100% aos gerentes, no caso aqui são aos proprietários, né? E dados sobre variáveis de controle, incluindo o tamanho da empresa, características e tecnologia de monitoramento. O tamanho da amostra e como ela foi refinada, né? Essa amostra, os autores buscaram ela no The Federal Reserve Board's National Survey of Small Business Financials. É uma amostra que conta com 4.637 empresas de uma população de aproximadamente 5 milhões. Essas empresas não foram levadas em conta empresas agrícolas e financeiras, né? O estudo foi limitado a pequenas empresas C. Aí, empresas C são corporações, né? Elas são separadas da figura do seu dono. Um peso, ela é uma pessoa jurídica, né? Separa-se a pessoa física da pessoa jurídica e tem características distintas, tais como responsabilidade limitada, fácil transferência de porções da empresa e existência perpétua. Os impostos são remetidos pela empresa e são separados dos donos. Segundo o Federal Reserve ali, empresas pequenas são aquelas que têm menos de 500 funcionários. O estudo não utilizou parceiras e corporações S. Que diz respeito a elas ao limite de responsabilidade e à fácil transferência. Porém, os impostos dessas empresas são passados diretamente aos donos da empresa, evitando assim uma taxação dupla de impostos, né? E após esse tratamento final de tirar essas, né, limitar para essas empresas, pequenas empresas C, e não utilizar empresas parceiras ou essas corporações S, a amostra ficou com 1.708 empresas. Seguindo na seção 2, nos dados, a gente entra na parte de custos de agência, onde os autores eles vão utilizar dois índices para ajudar a medir esse custo. É o índice de despesas e a taxa de utilização de ativos. O primeiro índice, que é o índice de despesas, é uma medida de quão eficiente a administração da empresa controla os custos operacionais, incluindo o consumo excessivo e necessário e outros custos diretos da agência. O índice de despesas é tudo que não é envolvido diretamente na produção do produto final da empresa. O segundo item
é a medida de quão efetivamente a administração da empresa implanta os ativos dela. Se a relação ativos-vendas for baixa, o custo de agência é positivo, devido à baixa produtividade do gerente administrador. Ou também outros fatores, como decisões erradas de investimento, privilégios excessivos, e outros fatores que competem ao gerente, ao administrador, tomar essas decisões e que às vezes elas podem acarretar custos de agência por não ser a melhor decisão para aquele momento da empresa. Seguindo na seção 2, a gente tem a estrutura de propriedade. O Federal Reserve fornece 4 variáveis para a estrutura acionária de pequenas empresas. São elas a participação acionária do proprietário primário. Quanto maior essa participação dele, do proprietário primário, na empresa, a tendência é diminuir os custos com os custos de agência. Os proprietários que, além de ter o controle acionário da empresa, estão à frente dela como administradores, eles têm um incentivo para reduzir e monitorar esses custos. Devido a a redução desses custos, vai fazer com que a empresa tenha mais lucros futuros, o que está diretamente ligado com o interesse dele. A segunda variável é que um indicador para empresas onde uma única família controla mais de 50% das ações. Os custos de agência devem ser mais baixos nas empresas em que uma única família controla mais de 50% do patrimônio, já que essa família vai desempenhar um papel de monitoramento. Só que tem o porém que, se os interesses dessa família forem desalinhados, o monitoramento não vai se tornar eficaz. Aí é mais eficaz que um só da família esteja à frente da empresa e que ele só faça esse monitoramento. Então, ao invés de estarem todos os integrantes lá como gerentes administradores, ocupando seus cargos de administração, e se eles estiverem desalinhados, quiser cada um puxar para os seus interesses próprios, é mais eficaz ter um só da família para administrar tudo e os outros ou ficam recebendo somente as suas partes acionárias ou desenvolvem outra atividade, mas que não de gerência dentro da empresa, A terceira variável que é fornecida é o número de acionistas não administradores. Os custos de agência devem aumentar com o número de acionistas e não com os de administradores, já que com um número maior de acionistas, alguns que possuem determinadas responsabilidades limitadas, ou outros tipos de acionistas que às vezes têm menos parte da empresa, então eles pensam que não precisam desempenhar o monitoramento tão forte quanto os que têm mais parte da empresa, que são acionistas majoritários. Então, isso acaba sendo uma tendência para o relaxamento desse monitoramento, o que acarreta em um aumento nos custos de agência. E, por fim, a gente tem um indicador para empresas gerenciadas por um acionista e não por alguém de fora.
que o custo de agência, os custos de agência devem ser mais altos em empresas gerenciadas por alguém de fora, justamente por abordar as questões de interesses. Cada um ter o seu interesse, o acionista está focado mais no lucro, em querer que a empresa cresça, né, ou ter os seus dividendos no final do período, e alguns administradores querem pegar todo esse lucro e reinvestir na empresa para fazer ela crescer, ou pior, se chega no final do período e a empresa dá prejuízo, ou né, não tem lucro para distribuir, mas o salário dele está lá no mesmo padrão, em dia, e não diminui, não tem uma redução. Seguindo na seção 2, a gente tem um tópico de monitoramento externo por bancos, onde os autores abordam dois tópicos. Um deles é o número de bancos utilizados pela empresa, onde a gente tem, se uma empresa ela negocia com um número alto de bancos, o incentivo para o monitoramento por parte desses bancos tende a diminuir, o que faz com que os custos de agência aumentem. No segundo tópico, que o banco com a relação mais longa com a empresa, os autores eles trazem uma série de outros autores que já comentaram sobre isso. Um deles foi o Diamond, 1984, onde ele comenta que já um relacionamento mais longo com um único banco permite que esse banco gere informações sobre a empresa. E essas informações são úteis na hora de estabelecer a sua credibilidade. Outros autores que também relacionaram esse bom relacionamento, esse relacionamento duradouro entre bancos e empresas, são Petersen e Rajan e Cole, onde eles consideram que um relacionamento mais longo melhora a disponibilidade de crédito para pequenas empresas, enquanto os autores Berger e Udell, de 1995, descobrem que relacionamentos mais longos melhoram os termos de crédito disponível para pequenas empresas. Então a gente pode identificar que vale mais para uma empresa, uma pequena empresa, né, eles abordam no artigo, é mais vantajoso para essa empresa ela ter uma relação duradoura com um banco do que ela sair em diversos bancos que ela negocia. E como variável de controle, os autores colocam a idade das empresas, onde eles comentam que a idade das empresas foi inserida como uma variável de controle, já que é provável que as empresas mais antigas sejam mais eficientes que as mais jovens e principalmente mais eficientes que as empresas iniciantes, que uma startup, por exemplo. Além de que as empresas mais velhas tendem a ter um bom relacionamento com o seu banco. Então, dentro das análises que eles fizeram do artigo, eles levaram muito em consideração esse tipo de fator. A idade da empresa, o tamanho dela, o setor onde ela opera, eles tentaram equalizar as análises para fazer o mais nivelado possível, para não dar nenhuma discrepância muito grande e também não trazer resultado nenhum. Seguindo na seção 2, a gente tem a figura 1, onde, levando em conta os dois índices propostos nos custos de agência, que são o índice de despesas e a taxa de utilização de ativos, sabendo que eles variam entre setores devido ao estoque variável
e aos ativos fixos, essa figura número 1 mostra as proporções de despesas operacionais para vendas. Proporções essas que variam de 0,39 para construção e manufatura e 0,65 para finanças e serviços imobiliários e profissionais. Na figura 2, mostra a relação anual de vendas ao total de ativos. E esse índice vai de 3,6 para manufatura até 6,2 para serviços profissionais. Esses números mostram a importância de controlar as diferenças entre empresas, as diferenças de tamanho, de estoque, de idade. Então, eles buscaram colocar todas elas num mesmo padrão para trazer uma análise mais concreta, uma análise mais significante, né? A figura número 3, ela trata sobre algumas questões de economia de escala, porque pequenas empresas parecem realizar essa economia de escala nas despesas operacionais. Assim, se tem a necessidade de ajustar as comparações de despesas operacionais devido ao tamanho de cada empresa. E essa figura ela mostra que as operações da relação despesa e venda diminui mesmo com os diferentes tamanhos das empresas. Essa relação foi de 0,56 para o quartil menor a 0,38 para o quartil maior. Com a regressão da relação despesas-vendas, foi encontrado um resultado negativo, sendo T igual a menos 6,9, o que é estatisticamente relevante, já que ficou melhor que o nível de 1%, que foi estabelecido pelos autores para ter relevância ou não. Quando essa relação é feita entre vendas e ativos, não fica claro a eficiência das economias de escala. A figura 4 mostra que os dois quartis médios têm uma relação maior que os quartis laterais. Na regressão de vendas e ativos, os autores encontraram uma relação positiva em relação a vendas, com um T igual a 0,18, mas estatisticamente insignificante. Bom, agora a gente entra na seção 3 do artigo, seção de análise e resultados. Na análise dos dados, por primeiro, os autores analisaram a variação dos custos de agência de acordo com quem administra a empresa. Na tabela 1, o painel A mostra o resultado dos custos de agência quando são medidos pela relação entre as despesas operacionais e as vendas anuais. Nesse painel, temos a comparação dos custos de agência de dois tipos de administrações: a administração do proprietário e a de um administrador de fora. Na primeira linha, a gente tem 1.249 empresas que são administradas pelos seus proprietários, o que representa 73% da amostra. E 459 empresas são administradas por uma pessoa de fora. Agora vamos observar a coluna 3 e a coluna 5, onde são apresentados os índices médios de despesas operacionais. Nas empresas administradas pelo seu proprietário, este índice é de 46,9%. E nas empresas administradas por um terceiro, o índice é de 51,9%. Essa diferença de 5% entre os índices mostra que os resultados são estatisticamente significativos, já que os autores estabeleceram significância
né, nos níveis de 10, 5 e 1%, como mostra na parte inferior da tabela. Os autores ressaltam ainda que esse 5%, essa diferença de 5%, mesmo que ela possa parecer pequena, né, em uma empresa que tenha uma média de vendas anual de 1,3 milhões de dólares, esse 5% representa um valor de 65 mil dólares a mais nos custos de agência quando a empresa é administrada por um administrador externo. Na mesma tabela e do mesmo painel, temos o caso base, sem custo de agência, proposto por Jensen e Macklin, onde o proprietário tem 100% das ações da empresa, o que corresponde a 368 empresas administradas pelo seu proprietário e 147 administradas por um administrador de fora. Observando as colunas 3 e 5 novamente, vemos que quando o proprietário administra a empresa, as despesas operacionais têm um índice de 46,4%, em comparação a 49,48%, quando são administradas por um administrador de fora. Embora essa diferença seja de 3,4%, o que não a torna estatisticamente significante, continuando nessa tabela, só que no painel B. No painel B são analisados os custos de agência pela proporção das vendas anuais em relação aos ativos. Os resultados mostram que os índices são mais altos em todas as categorias. A tabela 2 mostra as estatísticas descritivas do estudo, onde no painel A temos as empresas como um todo. No painel B, as empresas foram divididas em baixo e alto custo. E no painel C, as empresas foram divididas em baixa e alta utilização de ativos. A tabela 3 apresenta as regressões multivariadas dos custos de agência medidos pela razão entre as despesas operacionais e as vendas anuais. Na coluna 2, os autores descobriram que uma empresa administrada por um acionista tem os custos de agência mais baixos do que os da empresa administrada por um estranho. O que gera para a empresa uma economia quando ela é administrada por um acionista. Na coluna 3, os autores descobriram que uma empresa na qual uma família possui o controle acionário possui custos de agência 3 pontos percentuais mais baixos. Empresas em que famílias não têm controle acionário têm um custo de agência de aproximadamente 39 mil dólares por ano a mais. Na coluna 4, os autores encontraram que os custos de agência diminuem 0,082 pontos percentuais para cada aumento de 1 ponto percentual na participação acionária do principal proprietário da empresa. Cada uma das variáveis analisadas até aqui, da coluna 2 até a 4, é estatisticamente significante no nível de 5%. Na coluna 5, os autores analisaram se o número de acionistas, gestores, pode aumentar os custos de agência e confirmaram as expectativas de que uma empresa com muitos acionistas gestores tende a ter um custo de agência maior. Nas colunas 6 e 7, os autores analisaram a relação com os bancos, partindo do pressuposto que uma relação duradoura com um banco reduz os custos de agência.
o que se confirma com os resultados da coluna 6. No entanto, a coluna 7 mostra resultados contrários à hipótese que eles tinham, de que relações com vários bancos reduzem o incentivo de monitoramento, o que acarretaria no aumento dos custos de agência. A coluna 8 analisa a relação de dívida ativa, onde foi encontrada uma relação negativa. Seguindo na seção 3, análise e resultados, a gente tem a tabela 4, onde essa tabela mostra os resultados das regressões multivariadas, analisando os custos de agência medidos pela razão entre vendas anuais e total de ativos. A coluna 2 mostra que uma empresa administrada por um acionista possui uma razão vendas ativos maior que uma empresa gerenciada por um terceiro, tendo um coeficiente estatisticamente significante de nível 5%, o que apoia a hipótese de que os custos de agência são maiores quando um terceiro administra a empresa. Na coluna 4, o coeficiente de participação acionária se mostra positivo e significante. A relação entre vendas e ativos aumenta a cada aumento percentual na participação acionária de capital próprio, o que confirma a hipótese de que os custos de agência diminuem à medida que a propriedade se torna mais concentrada. A coluna 5 mostra que quanto menos o acionista não administrador se preocupar com o monitoramento, mais os custos de agência irão aumentar. As colunas 6 e 7, de novo, analisam as relações entre os bancos, entre o banco e a empresa. A coluna 6 traz a relação de duração do relacionamento bancário, indo contra a hipótese de que os custos de agência são mais baixos quando os bancos têm mais tempo para desenvolver informações sobre a empresa. A coluna 7 aborda a hipótese de que os esforços de monitoramento por parte dos bancos são reduzidos à medida que a empresa busca outras interações bancárias. A coluna 8 vai indicar que empresas com maior índice de dívidas têm maiores vendas sobre ativos. Por fim, a gente chega na seção 4, onde a gente tem sumário e conclusões. Primeiro, os autores descobriram que os custos de agência são mais altos quando um estranho administra a empresa. Por segundo, eles descobriram que os custos de agência variam inversamente com a participação acionária do gerente. Por terceiro, eles descobriram que os custos de agência aumentam com o número de acionistas não administradores. Em quarto, eles descobriram que, em menor grau, o monitoramento externo pelos bancos produz uma externalidade positiva na forma de custos de agência mais baixos. Por fim, eu aproveito para deixar aqui a minha opinião sobre o artigo. É um artigo que foi bem interessante de ler, foi poder ver, entender como que determinadas empresas podem ter os custos de agência maior por interesses que às vezes são diferentes, interesses do administrador da empresa é um, dos acionistas é outro. A gente sabe que determinadas empresas, quando a gente fala em grupo de acionistas, elas são empresas muito fortes, principalmente empresas que a gente tem aí são negociadas na Bolsa de Valores.
não é o foco principal do artigo, porque eles trataram mais empresas menores, mas se a gente analisar empresas, levar em consideração empresas até 500 funcionários, são empresas que têm o seu potencial, têm a sua produção de uma forma bem estruturada e com bastante força, né? Então a gente poder entender que muitas vezes a gente tem vários acionistas, tem a sua importância, porque acaba trazendo mais força para a empresa, mas esses desafios de gerenciamento, de, de lidar com todos os agentes que estão envolvidos naquela empresa, vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais complicado.